No livro Pai Rico, Pai Pobre... Nesse vídeo a gente vai falar das 3 principais lições do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse livro é o maior best-seller de finanças pessoais que já existiu na história. O livro conta a história de Robert com seus 2 pais, o seu pai biológico e o pai de Mike, que era o seu melhor amigo. O seu próprio pai era bem estudado, tinha PhD e concluiu vários cursos durante a sua vida. Já o pai de Mike, seu melhor amigo, não tinha nem o curso de graduação completo. Ambos eram homens extremamente inteligentes que tinham sido bem-sucedidos na sua carreira, mas com pensamentos sobre o dinheiro bem diferentes. No entanto, um deles passou toda a vida com muitas dificuldades financeiras e deixou como herança só contas para pagar. Já o outro se tornou o homem mais rico do Havaí e deixou muita grana para sua família e para várias instituições de caridade. Qual você acha que era o pai rico e qual você acha que era o pai pobre? Os 2 tinham bastante influência na criação do Robert e participaram da educação financeira dele, mas tinham pensamentos bem distintos entre si. Um acreditava que o dinheiro era a raiz de todo mal e o outro acreditava que a falta de dinheiro era a raiz de todo mal. Um dizia para o Robert para ele estudar muito para ele conseguir trabalhar numa boa empresa. Já o outro dizia para ele estudar bastante para ele conseguir comprar uma boa empresa. O seu pai pobre era o seu pai biológico. Ele tinha vários cursos de graduação, era um homem muito inteligente, tinha PhD, tinha um bom salário, mas passou a vida inteira sem conseguir controlar suas finanças e ele insistia para que o filho estudasse para conseguir um bom emprego. Desse pai, o Robert ouvia crenças limitantes como o amor ao dinheiro é a fonte de todo mal ou trabalhe arduamente para conseguir um bom emprego. Já o seu pai rico era o pai do seu melhor amigo, que acabou se tornando seu mentor intelectual. Esse homem nem terminou o ensino tradicional, mas ele pôde ensinar ao Robert realmente aquilo que precisava para ele conseguir construir uma boa fortuna. E, inclusive, ensinou que não se deve trabalhar pelo dinheiro, e sim para aprender. Aos 9 anos, o seu pai rico ofereceu a ele um emprego para ele trabalhar nos finais de semana, onde ele não recebia nada financeiramente, mas recebia ensinamentos como: a falta de dinheiro é a raiz de todo mal e estude arduamente para comprar uma boa empresa. Eu me chamo Letícia Krática, sou educadora financeira e já ajudei mais de 2.100 pessoas a controlarem o seu dinheiro ao invés de serem controladas por ele. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e assim você vai receber uma notificação sempre que a gente postar conteúdo por aqui. E agora vamos ver quais foram as 3 principais lições que o Robert Kiyosaki aprendeu com seu pai rico e o seu pai pobre. Primeira lição: não trabalhe pelo dinheiro. Se você trabalha pelo dinheiro, você está dando total poder ao seu empregador. Mas se você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você, é você que mantém ele e que controla ele. Nesse livro, o Robert também trouxe o conceito de ciclo dos ratos. Ele fala que as pessoas que vivem no ciclo dos ratos são aquelas que vivem para trabalhar e gastam todo o seu salário. Então elas estão sempre trabalhando, gastando, trabalhando e gastando. Assim você nunca sai do lugar. E existe uma diferença de mentalidade entre os ricos e os pobres em relação ao dinheiro. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro, já os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. E como que os ricos fazem para o dinheiro deles trabalhar para eles? Comprando ativos. E aí a gente entra na nossa segunda lição do livro, que é: compre ativos ao invés de comprar passivos. E aqui você precisa entender a diferença de ativo e passivo. O conceito de ativo e passivo que o Robert traz aqui é o seguinte: ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Exemplo: se você tem um carro para passear e só para te levar a alguns lugares, esse carro é um passivo, porque você gasta dinheiro para adquirir ele e para mantê-lo. Então você tem que pagar IPVA, combustível, seguro, manutenção, enfim. Isso aqui é um bem que está todo momento tirando dinheiro do seu bolso. E na maioria das vezes, quando você tira um carro zero da concessionária, você já tem automaticamente uma desvalorização desse bem de mais ou menos 25%. Isso considerando em tempos normais. A gente acabou de ver, por exemplo, a gente passando por uma pandemia, onde a gente teve uma crise de oferta no setor automotivo, o que fez com que o valor dos automóveis subisse muito. E aí a gente conseguiu ver, por exemplo, que a tabela FIPE teve um crescimento muito grande. Então, pessoas que compraram um carro no ano passado tiveram um aumento muito grande nesse ano, considerando que a gente está em 2022. Mas isso é em tempos de crise, tá? Em tempos normais, a gente vê, na maioria das vezes, uma desvalorização e não uma valorização de automóveis. A casa própria, por exemplo, também pode ser um passivo se ela só tira dinheiro do seu bolso.
Então, quando você compra uma casa, você tem que pagar ali o IPTU daquela casa, manutenção, enfim, todas as contas inerentes a uma casa própria. Ou seja, aí ela está sendo um passivo. Mas esses bens também podem funcionar como ativos, depende da forma como você utiliza eles. Você pode fazer com que eles deixem de ser passivos e se tornem ativos. Por exemplo, se você compra uma casa própria e coloca ela para alugar, a partir do momento que você consegue um inquilino e ele te paga ali mensalmente, você está gerando renda com aquele ativo. Então você consegue colocar dinheiro no seu bolso. Um carro também. Se você compra um carro e coloca ele para alugar, ele pode estar gerando renda para você. Ou então se você faz transporte de Uber, enfim, você está gerando renda com aquele ativo. E o que diferencia os ricos das pessoas de mentalidade pobre? Os ricos compram ativos. Os pobres compram passivos pensando que são ativos. O ensinamento aqui é para você parar de comprar passivos e passar a investir em ativos todos os meses e buscar diversificar suas fontes de renda. E aqui fica a reflexão. Quanto por mês você tem gastado com passivos e quanto por mês você tem investido em ativos? E por fim, vamos para a terceira principal lição do livro, que é Eduque-se financeiramente. Infelizmente, a gente ainda não tem no Brasil, na grade curricular, o ensino sobre educação financeira. Por isso, é necessário que você mesmo corra atrás da sua própria educação. Existem diversos livros, canais no YouTube, vídeos, cursos que você pode fazer para aprender mais sobre o dinheiro, saber comprar ativos, saber fazer o seu dinheiro render e assim finalmente sair da corrida dos ratos. O importante é que você esteja sempre se atualizando, buscando novos conhecimentos, que você esteja atualizando as suas finanças, acompanhando, gerenciando, sabendo a melhor forma de fazer um bom planejamento financeiro e também acompanhando o mercado de investimentos e aproveitando as oportunidades que estão sempre disponíveis para a gente. E lembre-se que inteligência financeira não tem nada a ver com educação formal. O próprio pai rico do Robert Kiyosaki não tinha concluído o ensino tradicional, mas tinha um mindset financeiro excelente. Comece por essas 3 principais lições. Primeiro, não trabalhe pelo dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você. Segundo, pare de comprar passivos e passe a comprar ativos. E terceiro, eduque-se financeiramente. Quanto antes você focar no seu desenvolvimento, antes você vai conseguir construir a sua própria riqueza.